Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É uma imensa alegria que, a partir de hoje, retomamos o estudo do nosso grupo de estudo das obras de André Luiz, notadamente da coleção A Vida no Mundo Espiritual, formada por 12 livros, psicografada pelas mãos venerandas de Francisco Cano Xavier, o nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. É uma coleção valiosíssima, muito rica em informações aos nossos corações, absolutamente fundamental no despertamento da alma humana, de quem somos nós por aqui, por que estamos, com quem estamos, qual é o nosso destino, de sorte que possamos ter, cada um de nós, essa obra traz subsídios fundamentais para tanto, possamos ter o máximo de proveito na nossa reencarnação, entendendo a reencarnação como sendo o meio para atingirmos os fins, afinal de contas. Deus deseja a felicidade de seus filhos. Jesus já me dizia que somos deuses, entendendo essa expressão, como um Deus incompleto, como um Deus em formação, digamos assim. Todos nós precisamos, então, desse subsídio, dessas informações, visando chegar ao nosso processo de autoiluminação, que é o desejo de Deus, que é a felicidade. Mas também precisamos entender que a felicidade, não obstante ser um desejo de Deus, ele nos dá o livre-arbítrio e tem uma metodologia muito adequada dentro da compreensão da lei do progresso, que é universal, que se aplica a absolutamente todos, e que, na verdade, é a lei da meritocracia. Nos ama absolutamente igual, nos dá todas as possibilidades de atingir o nosso processo de aprimoramento, né? Mas existem normas e a gente vai gradativamente compreendendo isso e conquistando a nossa felicidade. Portanto, felicidade é algo que precisa ser conquistado. Não obstante toda a ajuda que temos de Deus, do Pai misericordioso, que bom, nós temos nossos amigos espirituais, que a doutrina católica chama de anjo da guarda, que é a mesma coisa, que são nossos tutores, né? E Deus está sempre caminhando à Terra os seus emissários de amor, que traz informações sublimadas e, através dos seus exemplos de vida, vai inspirando a cada um de nós a gradativamente e nos aprimorando, nos enriquecendo do ponto de vista do conhecimento e nos auto-iluminando, que é muito importante. Apesar de que Deus, não obstante desejar, ele não nos impõe nada. Por isso, esse despertamento da vida espiritual ela é muito importante. E essa obra cumpre um papel importantíssimo. Ouso dizer que é um curso avançado de prática do Evangelho de Jesus, entendendo o Evangelho de Jesus como sendo o material didático mais sublimado que a humanidade recebeu, enviada por Deus através de seu Filho mais ilustre que chegou até nós, que esteve conosco. Um papel exatamente esse, segundo nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que a primacial missão de Jesus foi trazer à humanidade o seu evangelho de amor e redenção. Portanto, começar a estudar essa obra hoje é algo muito importante. O livro que vamos estudar é Ação e Reação, é a nona obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E é interessante, não obstante todas elas, todas essas obras serem importantíssimas, porque tratam de questões do cotidiano, por isso que ela é tão importante para o despertar da alma humana, não é? Todas elas são muito interessantes. Cada uma dessas obras, didaticamente muito bem elaborada, elas tratam de um tema em especial, enfoca de uma forma geral a doutrina, mas cada uma delas enfoca, traz em especial, especializado num tema. Neste em especial, nos traz a lei da ação e da reação, dentro da máxima de Jesus, que a gente colhe o que planta, conhece a árvore pelo fruto, honra das suas obras, não é? Devemos pagar até o último ceitil, o que significa que as nossas ações, elas reverberam, elas têm repercussão no presente, no futuro, ou mesmo as nossas vicissitudes que passamos hoje, ou as alegrias, são fruto do que plantamos no passado, é a colheita do passado, né? Então, é muito importante a gente entender. E nesta obra, vamos trabalhar exatamente a lei da ação e da reação, ou seja, cada ação que praticamos, ela tem uma repercussão. Bom, dito isso, eu sempre gosto, quando vou começar a estudar uma obra, a dar uma estudada, primeiramente, no prefácio da obra. Isso porque, por uma questão muito singela, o prefácio é uma espécie de síntese da obra, ela nos traz o objetivo da obra,
ela nos traz informações importantes e sintética do que deseja o autor ao escrever a obra, né? E mais uma coisa muito interessante, se tratando das obras de Luiz. Todas elas, psicografadas por Chico, são prefaciadas pelo benfeitor Emmanuel, esse espírito de escola, espírito sublimado, responsável pela coordenação da magnífica e gigantesca obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Praticamente 500 obras lançadas. Então, é um privilégio, né? Então, ler os prefácios de Emmanuel é sempre uma aula, é sempre algo muito importante antes de estudar propriamente o conteúdo da obra. Então, diz assim Emmanuel ao começar o prefácio da obra Ação e Reação. Primeira coisa, o título do prefácio é Ante o Centenário. Aí diz assim: a 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana, sob a égide, sob a proteção, sob a inspiração do Cristo de Deus, celebrará o seu primeiro centenário, ou seja, fará 100 anos, tá, quando foi lançada a obra. Lembramos que essa obra foi lançada em janeiro de 1957, portanto, 4 meses antes do centenário da codificação de Kardec. Então, está dizendo que essa obra é uma homenagem a Kardec, né, do primeiro centenário, de valiosos serviços à humanidade terrestre. Valiosos serviços ou benefícios que trouxe a codificação kardeciana à humanidade, aos filhos de Deus, que encarnaram, encarnam e encarnarão nesse planeta, que é um grande educandário de almas, pelas luzes e as compreensões que essa maravilhosa obra tem trazido à humanidade. Lembrando também, que é muito importante, que quando Jesus aqui passou 2000 anos, ele falou, está lá no Evangelho de João, que rogaria ao Pai que enviaria um novo Consolador. Este não mais seria físico, encarnado como Jesus, que foi o maior Consolador que por aqui passou, mas seria esse Consolador, viria em nome de Deus, comandado pelo Espírito de Verdade, que a humanidade à época não tinha capacidade de compreender ainda, que é quem comanda toda a obra de Kardec, né, o Espírito de Verdade, que já sabemos hoje, por outros estudos, tratados do próprio Jesus, com o objetivo de aclarar conceitos trazidos por Jesus há 2000 anos. Ele não podia esclarecer a um povo ainda pouco iletrado, com pouca capacidade intelectiva de compreender conceitos mais aprofundados, e com conceitos que não seriam possíveis de serem compreendidos à época, e nem seriam aceitos com facilidade, né? Seria impossível imaginar 2000 anos falar com clareza a respeito de encarnação com muita clareza, falar de que todos os planetas eram habitados com muita clareza, falar como é a rotina da vida do mundo espiritual com muita tranquilidade. Isso não não teria possibilidade de ser, na época, aclarado, até porque vivíamos sob a égide da lei mosaica, né? Que essas informações que poderiam, em princípio, trazer algumas contradições com a lei mosaica, poderiam redundar no assassinato das pessoas, como muitos aconteceram. Então, Jesus tinha essa absoluta compreensão. Então, diz, olha, rogarei ao Pai, encaminhará no tempo que a humanidade tiver capacidade de receber essas compreensões e assimilar informações outras, aclarando minhas compreensões, dilargando essas visões, de sorte que a humanidade pudesse gradativamente receber essas informações. Portanto, o Consolador prometido é exatamente essa doutrina maravilhosa que traz informações muito pormenorizadas de quem somos, por que aqui estamos, por onde iremos, quais as repercussões de nossos atos, né? No presente, no futuro. Tudo isso é fundamental. Falar sobre a humanidade com clareza e esmiuçar informações absolutamente fundamentais para que possamos ter ou vivenciar as nossas reencarnações com proveito, visando que a nossa jornada de autoiluminação possa continuar cada vez mais, com mais segurança e equilíbrio. Portanto, ele está dizendo da importância desse livro ter um cunho, um propósito de homenagear esse centenário primeiro, o lançamento da doutrina kardeciana. Por outro lado, a gente sabe também que a doutrina espírita precisou, com as obras magníficas, trazer muitas informações outras, que, na verdade, que traziam em adendo à obra de Kardec, informações que todo dia chega, né? Já que o correio entre o plano, entre os vivos de cá com os vivos de lá, foi aberto, de sorte para assimilar ou para ganhar fluidez cada vez mais
e de forma a educar cada vez mais os filhos de Deus que estão encarnados, para que o progresso da humanidade, espiritualmente falando, possa continuar a sua jornada, certo? Então, ele diz assim, olha, um século de trabalho, ele está falando, o trabalho que fora feito à luz da doutrina espírita para a humanidade, de renovação e de luz, sim, porque na hora que você tem compreensão das repercussões de seus atos, você vai ter muito mais cuidado ao realizá-los, porque você sabe que vai plantar, você vai colher o que plantou, né? Então, é um trabalho de despertamento muito importante, de renovação e luz. Para contribuir, disse ele, para contribuir nas homenagens ao memorial, ao memorável acontecimento, ou seja, 100 anos do lançamento da doutrina dos Espíritos, grafou André Luiz as páginas deste livro. Então, esse livro tem um propósito, o objetivo desse livro é este. Escrevendo André Luiz essa obra, disse ele, nosso amigo, desvelou uma nesga, uma fresta das regiões inferiores, a que se projeta a consciência ocupada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, da reencarnação. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, André Luiz abre uma fresta, uma pequena brecha. Ele sempre diz isso em todas as obras de André Luiz. André Luiz também fala, por quê? O objetivo da doutrina espírita não é colocar medo nas criaturas, não é espantar ninguém, não, é despertar. Então, quando diz que é uma nesga, é porque seria absolutamente impossível trazer informações mais a miúde do mundo espiritual, que é muito complexo, muito difícil, né? E outra coisa, o objetivo é mostrar um recorte para que a gente entenda as repercussões de nossos atos aqui no futuro, né? As nossas ações têm repercussão. Esse é o objetivo, não é assustar, dado a impossibilidade, primeiro, de trazer detalhes de tudo, dada a complexidade, e também os ambientes de dor profunda e dantesca, que amedrontaria mais do que esclareceria. O objetivo não é amedrontar ninguém, mas despertar. Por isso, assim, olha, então, André Luiz desvelou uma nesga, um pequeno recorte, algumas informações das regiões inferiores, porque a região inferior deve explicar. Aqui, esse projeto, o quê? A consciência ocupada, ou seja, aqueles que tiveram a oportunidade que Deus nos dá de reencarnar com um propósito. Gente, a reencarnação é importante entender isso. Ao ler a obra, né, a gente vai ver as criaturas, nós todos, quando cometemos nossos erros, voltamos para o mundo espiritual, um coração dolorido, porque o principal e mais complexo e mais inclemente dos tribunais é a nossa consciência culpada. E lá a gente roga ao Pai para voltar à terra, para repactuar-se com aqueles que a gente cometeu mal, ou com quem nos cometeu mal. É aprender as lições que tivemos a oportunidade de nos aprendemos e quitar nossas dívidas. Esse é o grande projeto de repactuação e é o desejo de Deus, que deseja a felicidade de seus filhos, certo? Então, assim, olha, a consciência culpada são aquelas criaturas que tiveram oportunidades nas encarnações transatas passadas e perderam essa oportunidade, né? Então, tinha a oportunidade de voltar para aprender as lições que não aprendeu e também pagar suas, quitar suas dívidas, que são exatamente as expiações, as provas, aquele que não aprendeu ainda, e as expiações, quitar nossas dívidas com o passado, né? Além do corpo físico. Quer dizer, quando a gente desencarna, que vai para esses lugares de regiões inferiores, mas para quem vai para lá? Qual o objetivo? Diz, olha, para definir a importância da existência carnal, ou seja, para a gente entender, ao ler essa obra, as repercussões de nossos atos infelizes e procurar proceder distintamente agora, até porque André Luiz nos fala com muita beleza que não é possível colher sem plantar. Se eu quero colher o bem, o bom fruto no futuro, o plantio tem que ser bom agora. As vicissitudes que passamos agora é fruto do mau plantio do passado, e não tem jeito. Se eu quero, na verdade, ser feliz no futuro, eu tenho que plantar boa semente agora. Essa é que é a questão. Então, está dizendo aqui, a importância da existência carnal, como sendo essa reencarnação um verdadeiro favor ou meio para atingir os fins da divina misericórdia. Deus deseja que vocês sejam felizes, portanto, a reencarnação é um meio, né? A fim de que nos adaptemos, entendamos, compreendemos a justiça que não se derroga indefectível de Deus. A justiça, a lei do progresso, a lei do progresso ela é universal, gente, e não se muda, é uma lei só para todos. Deus ama todos absolutamente igual. Por isso, nos dá as possibilidades a todos, mesmo cometendo atos dramáticos, crimes dantescos, sempre aparecerá alguém em nome do Pai para nos lançar as mãos, para nos tirar do charco,
dos pântanos, dos nossos próprios erros graves e das oportunidades de retomar a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Então, é a lei do progresso, é a lei da ação, da reação, mostrando que a cada ação nossa, ela repercute para o bem ou para o mal, dependendo dos nossos procedimentos. É por isso, diz ele, que entretece os fios, essa obra onde ele traz informações, os fios, de suas considerações, é o foco, é o objetivo da obra, com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados, nós, e o ciclo de purgação. Por que ciclo de purgação? Se purga aquilo que, na verdade, está errado. A gente tem que, na verdade, retirar de nós aqueles sentimentos desequilibrados, desarmoniosos pela dor. Então, por sintonia, não tem como, se você tem uma vida de equívocos e erros, ir para um lugar onde de beleza, de bondade, de fraternidade, porque você não tem nenhuma sintonia, porque o ambiente, aliás, nem seria feliz num ambiente como esse. Porque tudo que é tratado lá é diferente do que você pensa e sente. Por isso, as criaturas que cometeram graves erros vão para lugares no mundo espiritual de graves erros de purgação, regiões infelizes, porque lá estão os seus iguais. Por sintonia, eles vão até se sentir bem, em princípio, um com os outros, porque pensam a mesma coisa, sentem a mesma coisa, não é? Seria a mesma coisa de você, na verdade, ir para um país que você não conhece nada da letra, não gosta de nada da alimentação, nada que fala lhe agrada, seria infeliz lá, né? É feliz para os que estão lá, vivendo e gostando das mesmas coisas, mas para você não. Então, ele está dizendo, olha, as criaturas que são os hóspedes, entre aspas, temporários dessas regiões, são as criaturas que cometeram graves erros, tiveram as oportunidades e não aproveitaram, né? Então, a relação dentro da esfera física e da esfera de purgação tem sintonia, são atraídos para lá, né? Onde se demoram, naquele local de provações terríveis, os companheiros desenfaixados da carne, ou seja, desencarnados, que se acompliciaram na delinquência, cometeram os crimes, atos dantescos, terríveis, criando eles mesmos, as criaturas estão lá, pelos desvarios da própria conduta, o inferno interior. É importante que a gente entenda isso. O céu e o inferno, você não se defronta com ele quando você desencarna, não, aqui na Terra. Mesmo as criaturas que vivenciam, pensam, projetam o bem, já vivem o céu aqui. Todos o amam, todos desejam estar perto dele, todos desejam sua palavra, a sua amizade. E aquele só comete o mal, que comete as injustiças, os crimes, ninguém gosta, todo mundo, ninguém quer estar perto dessa criatura e já vive o inferno aqui. Lá não é diferente. Então, dizendo que, na verdade, o inferno, o céu, é uma criação interior de cada um de nós. Já é uma colheita em vida de nós que plantamos, mas também se estende ao mundo espiritual. Que nada mais é esse inferno, que nada mais é que o reflexo desse local, esse inferno, essa região dantesca de dor e sofrimento, reflexo de nós mesmos. Daquilo a gente, dizia Jesus uma frase maravilhosa e verdadeira, e a gente colhe, a gente colhe o bem que sai do bom tesouro do nosso coração. Então, a gente colhe ou pratica o mal que sai do mau tesouro do seu coração. Ou seja, ninguém pode dar o que não tem. Se meu coração só tem luz, eu só posso dar luz, não posso dar sombra, porque lá não tem, né? Ou o contrário, sombra. Como é que eu posso dar luz se eu não tenho essa luz para dar? Sócrates, o pai da filosofia, dizia a mesma coisa, com outras palavras, dizia assim, olha, o homem não faz o mal por ser, faz o mal por ser mal, ele faz o mal por ser ignorante. No dia que ele se sublimar, que se esclarecer, se iluminar, ele não vai fará o mal, porque o mal não habita mais no seu coração, nem pode dar o que não tem. É a mesma ideia. Muito bem. É reflexo de nós mesmos quando pela própria conduta, quando pelo relaxamento das leis de Deus, que nós conhecemos e não praticamos, e pela crueldade do mal deliberado, nos entregamos na prática de ações deprimentes, vil, desequilibradas, infelizes, que nos constrangem a temporar essa agregação. Então, nós vamos estar lá presos naquele ambiente, não é porque Deus determina que você vá para lá, não, você vai por sintonia. Você está preso àquele sentimento, você está dizendo que não tem como sair. Não tem como sair, você é atraído para aquele lugar. Então, você fica segregado, preso naquele ambiente, e a gente entender isso como a bondade de Deus, porque a gente comete os graves erros por nossa deliberação, e Deus é Pai misericordioso e bom, nos dá as possibilidades de, pela dor, purgar, entender o mal que cometemos, e quando entendemos assim, compreendemos, cair essa ficha e chegar à compreensão da culpa, é o começo da mudança e transformação. E em todo o projeto sempre haverá as possibilidades e portas abertas dos benfeitores espirituais, das instituições espirituais
os educandários de amor para a redenção, o começo da transformação. Não existe inferno eterno, como apregou as religiões tradicionais, não, não, isso não existe. Porque isso seria uma contradição à bondade e o amor de Deus por todos nós. Deus é Pai de amor e bondade. Não. A gente vai para lá não porque Deus deseja, porque nós somos atraídos para lá por nossos procedimentos. Mas as portas estão sempre abertas quando desejamos renovar, quando chegamos, quando cansamos de sofrer e rogamos a Deus a assistência, ela virá sempre, né? Então, a bondade, a temporária segregação dos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Então, não adianta culpar Deus, somos nós mesmos os responsáveis por nossas ações. Só aí ele fala assim, olha, Von List, que foi um grande criminalista do começo do século alemão, dizia o seguinte, eminente criminalista do tempo moderno, observa que o Estado, instituição criada para dar norma ao Estado, para a funcionalidade do Estado, senão nada funcionaria sem ter um Estado que estabeleça normas de padrão de conduta, senão o mundo seria uma loucura, né? Todo mundo faria o que queria, imagina, ninguém se entendia, né? Como o mundo primitivo era assim, né? Então, só, ele observa que o Estado é uma expressão, em sua expressão de organismo superior, que coordena a vida, tem suas leis, que exige o cumprimento delas e pune aqueles que não cumprem, né? E excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente o arrastam a funestos abusos de poder, quer dizer, não existe o Estado, que tem uma fundamentação importante, mas, infelizmente, de vez em quando, chega um ditador que cria suas próprias normas, que atropela, que faz e acontece, mas é uma exceção, né? Não prescinde o Estado da pena. A pena é importante é quem, na verdade, descumpre suas normas de conduta, senão viraria uma bagunça. Seria impossível de controlar. A fim de quê? A fim de sustentar a ordem jurídica. Existem normas descumpridas e suas responsabilidades. E o Estado é que aplica, o Estado juiz aplica essa norma em nome do Estado, para poder manter a ordem, a convivência das pessoas, o direito, enfim, né? A necessidade de conservação do próprio Estado justifica a pena. Ou seja, se você cumpriu você descumpre uma norma, pratica um crime e nada acontece, desmoraliza-se. O Estado perde seu sentido, a bagunça se generaliza, então o Estado é fundamental para manter essa ordem. Se as normas penais estão aí para isso. Matou alguém, é um homicídio, vai ser julgado e assim por diante. Né? Com essa conclusão, ou seja, que conclusão de Van Lis? Da imprescindibilidade do Estado como normatizador da sociedade, né? Como condutor dessa sociedade, apagam-se, melhor dizer, Júlio, com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias do direito penal. Não, já é pacificado da fundamentalidade do Estado como, como coordenador desse processo. De vez que esse ou aquele clima de arregimentação política tem a tendência a punir, é congenial, é da essência. Se não punir, não, como é que você vai, na verdade? Será um estímulo a cometer crime, né? Ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem do plano coletivo, senão vira bagunça, né? Isso é a justiça dos homens. O que quer dizer que é a justiça dos homens? Todas as informações que estão entre parênteses aqui são nossas, certo? Para facilitar a compreensão. A justiça dos homens estabelece o que é crime e o que não é crime, por exemplo, está na norma. Entretanto, para a lei de Deus, mesmo aqueles fatos que são cometidos que a justiça não alcança, porque não conseguiu punir, não tem um aparelhamento para poder apurar, ou mesmo algumas condutas que não são taxadas como crime na lei dos homens, mas diante da lei de Deus pode ser. Há uma justiça mais ampla, que ninguém escapa, ele quer dizer isso. André Luiz disse ele, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla, a justiça divina. Dessa ninguém escapa. Ninguém escapa, né? Porque ela está craçada em nossos corações. Porque as condutas que cometemos que desrespeitam essas normas será cobrada não por um órgão qualquer, pai, não. A nossa consciência, a justiça divina nos cobra. Nossa consciência culpada. Por isso que Jesus falava que todos nós deveremos pagar até o último ceitil, até o último centavo de nossas condutas. Por quê?
É uma forma de nos livrar dos nossos erros do passado, das amarras dos nossos erros do passado, para alçarmos voos mais altos. Ninguém consegue ludibriar a Deus, não. As leis de Deus são imutáveis, né? Então, para que você consiga alçar voo mais alto, você precisa se livrar dessas dívidas do passado. E a justiça defectiva, que é a lei do progresso, está posta. E a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos. Olha, ninguém, né, meu amigo, cada ação tem uma reação, não tenha dúvida. A cada ação sua tem uma reação, no bem ou no mal. Cometeu os erros, terá que pagar, tem outro incentivo. A prova estabelecida não foi aprendida, volta para aprender de novo. O erro que você cometeu, o grave, o crime que você cometeu, precisa ser resgatado. E a reencarnação é um instrumental fantástico, onde você volta para aprender, para se reapaziguar, para seguir sua jornada. Então, é muito importante, né? Então, a criatura não se encontra simplesmente, no olhar da doutrina espírita, subordinada a critério dos penólogos do mundo, apenas aos códigos penais. Não. Ele é muito mais, a justiça divina é muito mais ampla, muito mais, né? Categorizados esses códigos humanos, categorizados a coma de cirurgias eficientes do tratamento ou na extirpação da gangrena social, os códigos penais. Quanto mais esclarecida a criatura, olha que informação importante, ou seja, quanto mais cônscio das suas responsabilidades, por isso que Jesus falava que muito mais será cobrado a quem mais foi dado, não é? Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável entregue naturalmente aos arrestos, ou seja, às decisões da consciência. Ou seja, se você tem consciência da lei e descumpre, não dá para imaginar que um juiz, um promotor, um advogado, por exemplo, que conhece a norma, vai descumprir. Para esse, a lei tem que ser mais dura. É natural de que para uma criatura que é ignorante. Não, ele cometeu, não tinha nem compreensão da gravidade daquilo, mas não pode dizer isso para uma autoridade que prima pelo cumprimento da norma. Não pode. Não tem como, né? Da própria terra, na terra ou fora dela, as repercussões desse crime do que cometemos poderá ser aqui os sofrimentos acarretados por nós, em nossas vidas ou fora. Quando chegarmos lá, teremos que prestar conta dos nossos atos. A reencarnação é uma espécie de um projeto. Gente, ninguém vem para aqui, para a Terra, assim, a reencarnação não é assim, não. Entra essa fila que vai reencarnar. Não funciona assim, não. A reencarnação é algo muito trabalhado, é um trabalho imenso. Quem quiser entender isso, lê os livros da codificação kardeciana, lê o Mensageiro, lê o Missionário da Luz, que fala o processo de reencarnação como é complexo. Quando você reencarnar, há uma preparação imensa no processo, há toda uma programação estabelecida. Doutor Bezerra de Menezes clareia mais isso. Ele diz, olha, todos nós, quando vamos reencarnar, nós assinamos a nossa missão, as nossas responsabilidades que temos a cumprir. Não dá para dizer que você não sabia o que fazer. Sabe? Então, você tem compreensão de suas ações. E você vai responder, se porventura não as cumprir. Por isso, a doutrina espírita é tão importante, que nos situa as nossas responsabilidades, aclara nossos horizontes, a nossa visão, de sorte que a gente possa, volto a dizer, ter uma reencarnação mais proveitosa. Né? Então, aqui, quando reencarnarmos, nós vamos sim, sem dúvida nenhuma, toda vez que envolve nosso espírito da culpa, essa culpa precisa ser trabalhada. Quer seja lá, e normalmente nos diz André Luiz, lá no livro a Nosso Lar, Dona Laura, a mãe de Lísias, conversando com André Luiz, disse, olha, as dívidas contraídas na terra não podem ser pagas com bônus horas, não, você tem que voltar lá, onde você contraiu essa dívida para pagar. Então, é muito interessante essas compreensões, né? Ademais, continua Emmanuel dizendo assim, olha, suas páginas do livro, Ação e Reação, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Kardec abrem uma nova era ao espírito humano, ou seja, uma visão mais ampliada, umas explicações mais claras, mostrando as repercussões de nossa encarnação, de nossos atos, compelindo a cada um de nós que lemos e entendemos a auscultação de si próprio, olhar para dentro de nós próprios, né? No reajuste dos caminhos traçados por Jesus aonde? No Evangelho. O código de moralidade sublime, supremo que Jesus trouxe, está lá posto. Todo descumprimento àquelas normas haverá repercussão. Nós devemos pautar nossas vidas pelo Evangelho de Jesus. Por isso que ele dizia, Maria, na primeira revelação de Deus aos homens, o ato do messianato de Jesus foi nas bodas de Caná.
E lá no livro, lá no livro Consolação, Consolador, tem uma frase, expressão interessante. Alguém nas boas de Caná procura Maria, Mãe Santíssima, falando de suas angústias e dores. Aí ela disse, meu filho, ouça o que meu filho está falando, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, as informações trazidas por Jesus é exatamente se trilhar desse caminho, nos redundará na felicidade. Essa é que é a grande questão. Então, aquilo é o norte. Se você descumpre, haverá repercussão. A estrada sinalizada para atingir a felicidade é o evangelho. Se você descumpre e cai no desfiladeiro, a responsabilidade é sua. Né? É isso que quer dizer. Então, a auscultação do nosso próprio. Como é que estamos nós? É uma pergunta que deve fazer todo dia. Como é que estamos nós na nossa encarnação? Estamos fazendo o que é correto? Se desencarnarmos hoje, para onde é que iríamos? Isso é importante, porque desencarnar pode acontecer hoje, amanhã, depois, qualquer um de nós. Para onde iríamos? Quando é que sabemos nós quando é que conclui nossa missão aqui? Então é importante entender isso. Como é que estamos nós diante do Evangelho de Jesus? Então a gente fala que, compelindo a auscultação, o Evangelho traz essas explicações para que a gente possa refletir como é que estamos nós diante dos ensinos de Jesus. Ao verdadeiro progresso da alma, que é, não há progresso da alma fora do Evangelho de Jesus, não há. Amor, caridade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão. Só progride por aí, não tem outro caminho. Você não tem capacidade de perdoar, de ser fraterno, de ser amoroso, praticar a caridade, começa a progredir, né? E explicam que o Espiritismo, a obra de André Luiz, das páginas do livro, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. O que quer dizer isso, gente? Disciplinador da nossa realidade. Porque nós começamos a enriquecer nossa alma, nosso espírito, nosso Deus interior, com valores que chegará um momento que você não vai descumprir as normas dos homens ou de Deus, não porque você vai ter medo de que você ser processado, né? Porque você descumpriu uma norma penal, mas o seu Deus interior não lhes permite mais cometer esses atos. Sua probidade interior vai gritar, o Deus interior vai gritar, não, não vai permitir que você cometa esses atos. Isso é o processo de auto-espiritualização do homem, de auto-evolução do homem, né? Está dizendo, explica o Espiritismo, por isso mesmo, é disciplinador de nossa liberdade por isso. Chegar ao momento que você não cometerá determinadas coisas, porque você não se permite mais. Sabe que está descumprindo uma norma importante, que você vai responder por isso. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, como tivemos aqui, mas, sobretudo, e também para que tenhamos no campo do espírito, que a gente leva eternamente, essa vida que é passageira, é um pequeno recorte da nossa vida eterna, né? Mas no mundo espiritual a gente leva o que a gente vai colher aqui, o que fez do bem, o que fez do mal, né? Mas para quem mantemos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, que é o que se deseja para seguir sua jornada, né? Devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, que é o caminho, que é o desejo de Deus, sejamos felizes, e é íncito a cada um de nós a felicidade. Só que essa felicidade tem que ser construída por cada um de nós, não é o caminho. Consoante as normas de eterna justiça trazidas no Evangelho de Jesus, nas leis imutáveis, né? Elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus, que vige em todo o universo, e todos nós devemos submeter a ela, sob pena de respondermos às os inconsequentes descumprimentos dela. Eis porque, disse ele, André Luiz apresentando ao leitor essa obra, reconhecemos nos postulados que abraçamos, que é o Evangelho de Jesus, trazido na doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo do Mestre, a sua pureza, né? Seus pontos que abraçamos, não somente um santuário de consolações sublimes da doutrina, traz esse Evangelho puro, mostrando a importância da sua vivência ou seus descumprimentos, suas consequências. Santuário puro, diz ele, Consolação Sublime, Santuário de Consolação Sublime, mas também um templo de responsabilidades definidas para considerar que a reencarnação, que é o meio que falei para atingir os fins, é um estágio sagrado de recapitulação. Que é recapitulação de quê? Das oportunidades que tivemos, que não fomos aproveitadas. Como a gente se matricula na escola e é reprovado, se matricula de novo para aprender a lição que não aprendemos. São as provas, né? Das nossas experiências, que a doutrina espírita, revivendo o evangelho de Jesus puro, na sua essência pura, e não adulterado, como alguns fizeram no decurso do tempo por interesses próprios, né? É fácil essa doutrina, ou seja, é uma lanterna potente em nossas mãos, resplandecente na estrada evolutiva, nessa estrada sinalizada e bela e segura que nos levará à felicidade.
ajudando-nos a regenerar o próprio destino, ou seja, e a finalidade da reencarnação é essa, regenerar, transformar, aprender lições que não aprendeu, quitar nossas dívidas, né? Para a edificação da felicidade real, que é uma conquista. Essa é grande. Então, está dizendo, olha, esta obra trazida por André Luiz é importantíssima, que fala das ações e da reação, da ação-reação. E a cada ação nossa no bem e no mal, ela tem uma reverberação, uma repercussão no presente ou no futuro. Ou estamos vivendo hoje um reflexo das encarnações passadas, dos erros que cometemos, ou as felicidades colhidas hoje como reflexo do bem que fizemos no passado. Né? Em síntese, disse Emmanuel no prefácio, em síntese, demonstra-nos o autor, André Luiz, com essa obra, que as nossas possibilidades de hoje, olha que coisa importante, de hoje, estão vivendo hoje, o hoje, nos vinculam às sombras de ontem, ou seja, as nossas vicissitudes, nossas dores de hoje é fruto do colheito do passado, que fizemos no passado, exigindo-nos trabalho infatigável no bem hoje, se quisermos escolher no futuro os bons frutos para a construção do amanhã. É a colheita do amanhã. A gente colhe no futuro e plantamos hoje. E hoje estamos vivenciando com a colheita do passado. Sobre as bases redentoras do Cristo, sobre as bases do Evangelho puro de Jesus, que é esse grande código de moralidade que me reporta. Assim, disse ele, exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de André Luiz, do centenário, da obra de Allan Kardec, do centenário, saudamos-lhe Kardec, comovidamente, o abençoado centenário. Quer dizer, o objetivo da obra tem duas coisas fundamentais. Primeiro, homenagear o centenário da codificação kardeciana. E segundo, também, trazer informações fundamentais para bem aproveitarmos a reencarnação como sendo uma etapa do nosso processo na escala evolutiva. Isso foi em dia 1º de janeiro de 1957, e em abril seria o centenário. Bom, feitas essas considerações, vamos então estudar o capítulo 1º, que é muito importante. Diz-nos assim, o nome desse capítulo chama-se Luz nas Sombras, e é importante a gente entender por que luz nas sombras, certo? Eu vou começar aqui, e a gente vai trabalhando devagarinho aqui. Bom, lembremos que cada obra de André Luiz, ele, na verdade, está na companhia de benfeitores espirituais, com seu campo de ação, para trazer os ensinamentos que ele precisa. Normalmente é um acompanhamento, a gente precisa entender isso para entender como se trabalha no mundo espiritual. Normalmente uma obra dessa, cada obra é uma semana de trabalho de André Luiz na companhia de um benfeitor desse. Imagina a carga gigantesca de trabalho que é. Ele traz algumas informações, não traz tudo também. Então, dizer o seguinte, sim, afirmava o instrutor Druso. Druso é o instrutor de André Luiz nesta obra, volto a dizer, esta obra prima para compreender a repercussão da ação e reação, as repercussões de nossos atos. Isso é importante entender. Então, ele foi lá conversar com o instrutor Druso, que vai ser o instrutor nessa obra, dizendo sabiamente. Ele disse assim, diz ele, o estudo da situação espiritual, diz Druso, da criatura humana, da situação espiritual da criatura humana, após a morte do corpo, quando desencarnamos, não pode ser relegado ao plano secundário, não, porque essas informações são fundamentais de serem levadas às criaturas que estão encarnadas, de sorte que possam despertar e possam praticar o bem, tenham compreensão das suas repercussões nefastas, infelizes, se cometerem informações terríveis, das consequências, para que eles possam nortear a sua vida. Entender isso. Todas as civilizações que antecederam a glória do Ocidente, dos tempos modernos, consagram especial atenção ao problema da alimentação. Não é apenas a doutrina espírita falando da lei de ação e reação. Essas discussões, essas conversas já foram traçadas. Isso é uma compreensão de que se fizermos o bem, colhemos o bem, se fizermos mal, colhemos o mal. Não é de agora, disse ele. Olha, no Egito Antigo, disse ele, se mantinha um intercâmbio incessante com o plano espiritual. Não é de hoje que os espíritos falam através dos médios, não, desde que o mundo é mundo, né? Com os transpassados, desencarnados. E ensinava os mortos, naquela época, que aqueles mortos sofriam rigoroso julgamento por Anubis, gênio da cabeça de chacal, e Horus, o gênio da cabeça de gavião, diante de Maat, a deusa da justiça. Ou seja,
Está dizendo o seguinte: se você, na verdade, desencarnar, você tem que passar por esse julgamento, né? Decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar, se praticar o bem, naturalmente, tiverem méritos, ou se deveriam voltar, encarnados, aos labirintos de provação na própria Terra. A reencarnação, portanto, não é novidade, né? Em corpos deformados e vis. Por que corpos deformados e vis, gente? Porque nós sabemos, estudando outras obras, né, que as ações graves que cometemos, elas repercutam, elas maculam o nosso perispírito. E esse espírito maculado, marcado pelos males que fazemos, eles têm um caráter de modificar, de trazer deformidades aos perispíritos. Por isso que as entidades infelizes, a notícia do mundo espiritual, quando você vê uma criatura, quanto mais infeliz, embrutecido, mas ele é deformado, uma aparência mais monstruosa, de animais, etc, etc. São essas deformações do mal que fez, deforma. E ao contrário também é verdadeiro. Os espíritos, quanto mais sublimados, mais belos são. Parecem delgadas, belas, voz suave, exala perfume, as entidades, quanto mais infeliz, exalam o odor terrível, né? Falam com amor, com gentileza as entidades enobrecidas, os quanto mais embrutecidos, mais risadas estentóricas de desprezo e etc, etc, etc. Né? Os hindus também têm a mesma compreensão. É lá na Índia tem a história do karma, né? Admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiam ao paraíso se praticaram o bem, fizeram o bem, a paz, o amor, etc., ou desceriam aos precipícios infernais do reino de Veruna, gênio das águas, que para serem insulados, isolados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros, por serpentes infernais. Só, olha, essa compreensão tinham a Índia, os hindus tinham no Egito, aí só os hebreus, os gregos, os gauleses, os romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos, os bons, os puros e nobres. É a mesma ideia de Jesus, que a gente colhe do que planta. Não é possível colher sem plantar, né? Guardando-se os tormentos, as dores e o sofrimento do inferno, das regiões malsães, abissais de dor e sofrimento, para quanto se rebaixasse a perversidade no crime. Quem cometeu o mal vai colher o mal. Plantou a má semente, vai colher o mau fruto. Simplesmente, é a consequência. Veja, ação é ação. Nas regiões de suplício, ação é reação. Né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Dentro da lei indefectível de Deus, que a gente colhe o que planta, não tem nenhuma dúvida. Para fora do mundo ou no próprio mundo, sim. Você pode reencarnar aqui com graves deformidades mentais, físicas, etc., com grave sofrimento, como consequência do seu passado. As vicissitudes do hoje não estão desconectadas com o passado. Hoje é exatamente isso. A gente colhe o que planta, né? Ou no próprio mundo, através de reencarnações em formas envelhecidas pela expiação, se cometeu graves erros do passado, graves crimes, né? E pelo sofrimento, dentro da lei da colheita e do plantio. E aí, volto a dizer, isso não significa que Deus é punitivo, ao contrário, Deus é Pai misericordioso e bom de desejar a felicidade dos seus filhos. Tanto é, e é fruto do amor de Deus a reencarnação. Que quando a gente desencarna, os relatos são muito dos irmãos desencarnados, que a gente roga a Deus, implora a Deus a possibilidade de reencarnar para nos repactuarmos com aqueles que fizemos o mal. Porque a nossa mente culpada nos cobra diuturnamente. Então, as dores, as expiações e as provas é fruto do amor de Deus e não punição, como se imagina. Ah, você está cumprindo uma punição de Deus. Deus pune, Deus não pune ninguém. Deus é Pai misericordioso. Bom, ele dá a possibilidade de você voltar e reparar seu erro. Aí sim, gritou, está tranquilo? Pega, corta as amarras que os prende às sombras, pronto para salvá-los. Que é o desejo de Deus, a felicidade que está nos seus filhos. Certo? A conversação fascinava, diz André Luiz, que é exatamente a respeito da lei do progresso, da lei de ação e reação. Muito bem. Hilário, é bom entender, Hilário, desde a obra Domínio da Mediunidade, Entre a Terra e o Céu, que Hilário é parceiro de André Luiz nessas obras, nesses estudos, etc. Entendendo que Hilário está explicado lá no livro Entre a Terra e o Céu, Hilário fora médico também na última encarnação dele na Terra e compartilha com André Luiz esses estudos importantes, certo?
Hilário e eu, e André Luiz, visitava a Mansão Paz. E que instituição é essa? Notável escola de reajuste. De reajuste significa de espíritos culpados. Portanto, é locado na região de dores, abissais de dores e sofrimento nas regiões infernais. De que Druso era o diretor. Diz o diretor, e é um instrutor de André Luiz nesta obra. Por quê? Porque exatamente Druso dirige uma instituição onde alberga criaturas cometeram graves erros quando encarnados. E ela está localizada exatamente naquela região de profunda dor e sofrimento, nas regiões infernais, para albergar aquelas criaturas. Por isso, a instituição que ele dirige, a Mansão Paz, é luz nas sombras, naquele ambiente de dor e sofrimento, sempre haverá, diz André Luiz, o emissário do Pai. Por mais que tenhamos cometido graves erros, haverá sempre os emissários de Deus nos assistindo. Deus assiste o homem pelo homem, está lá no livro de Até o Céu. Deus jamais abandona seus filhos, mesmo que tenham cometido gravíssimos erros. Portanto, na trevas de sombras, tem uma instituição lá que alberga as criaturas. Quando se arrependem, se transformam, são recebidos em nome de Deus, para começar o processo de renovação, de transformação. Olha que maravilha. É Ajuste de Druso, que era diretor abnegado e amigo, e é quem iria orientar André Luiz e Hilário para pegar apontamentos para essa obra. O estabelecimento, situado em regiões inferiores, de sombras, infernais, etc., de trevas, era bem uma espécie de mosteiro de São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, né? Com a diferença de que a neve quase constante em torno do cérebro convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, ali era substituído pela sombra espessa, que naquela hora se adensava, né, movimentada e terrível ao redor da instituição que se tocada por ventania incessante. O que é que ele quer dizer com isso? Olha, a Mansão Paz, essa instituição importante dirigida por Druso, localizada na região das Trevas, era um modelo assemelhado ao Mosteiro de São Bernardo, que é localizado lá entre a Suíça e a Itália, lá nos Alpes suíços, lá sim castigada por um inverno violentíssimo, muito frio, etc, etc. A região inóspita lá era neve, mas aqui na Mansão Paz é o contrário. Aqui, na verdade, nós somos assolados aqui assolado pela ventania terrível, pela região de sombra. Lá é neve que castiga. Aqui é região de sombras, quase irrespirável, aquele ar terrível, região de sombra de dor profunda, e uma ventania com tempestades magnéticas o tempo todo. Tocado de ventania, disse ele. Incessante, lá o vento, etc. Incessante é a região de dor e sofrimento, porque a gente entendeu uma coisa muito importante para a gente entender. Voltando a dizer o que a Emmanuel falou há pouco tempo lá. Nós criamos, o ambiente é formado por nós próprios. Nosso pensamento molda o ambiente. É importante entender isso, certo? Se você está num ambiente de paz e de harmonia, porque as criaturas estão ali, exalam paz e harmonia. O nosso pensamento molda. O ambiente é formado pelo fluido cósmico universal, que ele é amoldável ao sentimento das criaturas. E naquele ambiente que só tem dor, sofrimento, angústia, desespero, etc., aquele ambiente não podia ser diferente. Ele é exato o extrato ou o substrato daquele sentimento, daquela dor coletivada. Portanto, aquele ambiente é criado pelo sentimento daquelas criaturas que estão ali, por isso são atraídos para lá. Por isso aquele ambiente é tão torturado de dor e sofrimento, um ambiente hostil, ar irrespirável, ventania terrível, muito frio, muito, muito complicado. Quanto uma região mais inferior mais inóspito e difícil, né? Um ar intragável, a luz do sol não penetra diante das sombras espessas, das nuvens de tenebrosas, de tempestade, criadas pelo pensamento coletivado. Certo? O pouso acolhedor, olha que coisa interessante, ele está falando lá fora que a natureza é hostil, vento terrível, frio, escuridão profunda, mas lá dentro da Mansão Paz, não. O ambiente é acolhedor. Por quê? Porque aquele ambiente é formado por trabalhadores e criaturas iluminadas que estão lá a serviço de Deus, são trabalhadores. É um posto avançado de Deus naquele ambiente de dor profunda, mas lá dentro o sentimento é de paz, que as criaturas estão ali, estão em nome de Deus para acolher exatamente os sofredores que serão atraídos para aquele ambiente e estão em condições de serem recepcionados, certo? Então, o oposto é acolhedor, mas lá fora não. Quem permanecia sob a jurisdição do nosso lar. Olha que coisa interessante. Lá no livro dos Mensageiros, é muito importante, que André Luiz Vicente, que é o companheiro dele lá,
vinham na companhia do benfeitor de nosso lar até para a terra, desempenhar um trabalho, né? Lá no nosso lar, e eles pousaram num posto de assistência como esse, na região de sofrimento e dor, na região intermediária do umbral, grosso. Muito bem. E lá ele também entendeu isso. Lá ele compreendeu que lá dentro era paz, reinava, mas lá fora a situação dantesca, né? A mesma situação, certo? Aquele posto lá vivia sob a jurisdição de uma colônia espiritual chamada Morada da Paz. Mansão Paz, acho que é, né? Morada da Paz, acho que é. Neste aqui, esse posto avançado de socorro está sob a jurisdição, ou está sob, é um posto avançado da colônia espiritual Nosso Lar. E onde é que fica a colônia espiritual Nosso Lar? Está lá no livro Nosso Lar. Nosso Lar, Nosso Lar, ela fica acima da cidade do Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, certo? Mas este posto fica nas regiões abissais, de dor e sofrimento, nas regiões, naquelas proximidades. Então é importante entender isso. E lá tem informação muito interessante lá no livro Mensageiros, que foi dito lá pelo dirigente da casa, que, na verdade, daquela região de profunda dor e sofrimento, aquelas regiões, os espíritos são muito ferozes que estão lá, verdadeiras feras embrutecidas, né? Espíritos diabólicos profundamente terríveis que desejam destruir a luz. Então, esses postos, nós vamos ver aqui, eles são verdadeiras fortalezas, porque se assim não for, as criaturas invadem e quebram tudo. Eles não desejam ninguém que atrapalhe o comando das sombras. Não desejam. Então, foi dito lá pelo benfeitor, de cada 50 quilômetros tem um posto, ou um posto ou uma colônia. Por quê? Porque para se ajudarem quando são atacados, precisam se ajudar uns dos outros, para evitar de serem atacados pelas criaturas das sombras, certo? E também com a finalidade de assistir Deus assistindo os seus filhos, a quantidade de criaturas sofredoras que começam o processo de renovação e são acolhidos naquelas instituições que são hospitais, são educandários, etc, etc, etc. É uma coisa interessante, né? Portanto, Mansão Paz é uma instituição ligada, está dando a jurisdição da colônia espiritual Nosso Lar. E está fundada há mais de 3 séculos. Há quanto tempo, né? A colônia espiritual, segundo o Nosso Lar, foi criada. Nosso Lar foi em 1700 e alguma coisa, no século XVI, por portugueses. E essa colônia é quase da mesma idade do Nosso Lar. Vê da importância como ela é antiga e tradicional, certo? Há 3 séculos, dedicando-se, o objetivo da casa, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos ou doentes, decididos a trabalhar pela própria regeneração, ou seja, quando esses já foram tocados, cansados de sofrer e pedir socorro a Deus, a intercessão espiritual vem no processo de renovação, de transformação, já se arrependem, já sentem a culpa, o remorso, etc. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior, ou que retornam à esfera dos homens para a encarnação retificadora. Como a própria André Luiz, lembra a história de André Luiz, ele passou 8 anos no umbral, 8 anos. Foi recolhido para a colônia Nosso Lar, a colônia mais acima. Poderia ser um posto desse, mas ele foi, certamente, pelos méritos ou pela intercessão que ele recebeu, certo? Muito bem. Em razão disso, o casario enorme, a Mansão Paz, é um casario imenso, semelhante a uma vasta cidadela. O que é uma cidadela, gente? Quem leu sobre a Idade Média vai saber a cidadela. A cidadela, naquela época, a finalidade era a mesma. A selvageria era tanto na Idade Média, não existia um Estado forte, centralizado, e aquelas comunidades eram constantemente invadidas pelos bárbaros, pelas criaturas que iam saquear, matar, fazer acontecer. Então, aquelas cidades medievais, todas elas tinham uma cidadela, um muro altíssimo, cheio de guardas para evitar que aquela cidade fosse saqueada e as pessoas fossem estupradas, mortas, etc, etc, etc. Então, naquele casarão é a mesma ideia, porque as criaturas que estão lá fora eram enfurecidas, verdadeiras feras. Se não tivesse essa forma de defesa, seriam devorados. Entrariam lá e seria impossível manter o trabalho de autoiluminação de dentro, certo? Então, semelhante à Baixa Cidadela, instalada com todos os recursos de segurança e defesa, senão eles invadiriam, tem que ter. Foi disso lá, quem leu o livro lá, Os Mensageiros, vai ver. Toda a estrutura, os fossos, os torres de controle, os canhões, não para matar, ninguém mata espírito, né? Mas para amedrontar, enfim. Nós vimos tudo isso lá. Está tudo lá posto, quem quiser, dê uma lida, vale muito a pena. Mantém setores, assim, qual é o trabalho da Mansão Pai? Mantém trabalho de assistência aos sofredores e doentes que chegam,
Mas cursos de instrução, por que os cursos são importantes? Primeiro, as criaturas são recolhidas, precisam também se instruir, se preparar, se reciclar para voltar à reencarnação ou seguir em frente, né? Mas também os próprios trabalhadores que lá laboram precisam estar sempre se atualizando. Lembremos que André Luiz, quando foi resgatado, ele era médico na Terra, mas lá no mundo espiritual não tinha as condições espirituais de trabalhar como médico, ele começou a dar limpeza do nosso lado. Então, a reciclagem é sempre importante. A assistência ao espírito é diferente do espírito, da assistência ao encarnado, é completamente diferente. A medicina espiritual é diferente da medicina da carne. Então, a assistência e curso de instrução, nos quais médicos com especialidade e também no mundo espiritual exercem sua função aos doentes que são recolhidos profundamente na situação dramática, sacerdotes, que a religiosidade dela é importante no mundo espiritual também, para reforçar espiritualmente as criaturas, não importa de que religião seja, nós vimos isso nas obras de André Luiz o tempo todo. Enfermeiros que ajudam também no trabalho de cura daquelas criaturas, e professores que se estudam no mundo espiritual. Se estuda, participa de cursos, é o processo de reciclagem, de renovação e transformação. Quem leu o livro Memória do Suicídio, viu que na Legião de Maria tem uma universidade, né? Quem leu isso, quem leu no Mensageiro, vão ver lá, também escolas extraordinárias, né? Encontram depois da morte terrestre aprendizados e que fazeres, aprendizado que sempre se aprende cada vez mais e é importante, porque quanto mais aprender, mais terá uma reencarnação proveitosa quando ele voltar, certo? E que fazeres, a atividade do mundo espiritual se trabalha demais, a gente vai ver nesse livro aqui como as tarefas são árduas e múltiplas, né? Da mais elevada importância para a funcionalidade e para o trabalho de assistência àqueles que abriram aquelas instituições, né? Então, está mostrando aqui o papel da instituição. Pretendíamos, aí André Luiz, o que é que nós vamos fazer aqui? Vai mostrar o objetivo da visita deles. Pretendíamos quem? Quem pretendíamos? Ele e Hilário, né? E é importante a gente entender isso, gente. Essas obras não são escritas. Não, André Luiz deu na telha que vai escrever um livro. Não é assim que funciona. Chico, certa vez conversando com o Geraldinho Lemos, sobre a obra de André Luiz, olha, essa obra magnífica, extraordinária, foi escrita por 12 sábios no espiritual. Um deles era Sócrates, o pai da filosofia. Imagina o nível dessas criaturas, né? E essas obras são trabalhadas, discutidas e debatidas, por exemplo, esse conjunto de a vida mundo espiritual, trazer grandes conhecimentos numa linguagem acessível para as pessoas terem capacidade de assimilar e compreender, despertar no processo de renovação e transformação. Veja que maravilha, né? Então é importante entender. Então, uma obra dessa, né, André Luiz Donatei que vai fazer, não. Foi deliberado por esse conselho de sábios que iria trabalhar uma obra com o objetivo de esclarecer a nós que estamos lendo agora estudando, um papel de ver as repercussões da lei de ação e reação, fundamental para entendermos essa dinâmica e o amor de Deus nessa grande processo de renovação espiritual de cada um de nós. Certo? Então, ó, pretendemos efetuar algumas observações, algumas anotações, apontamentos para a obra, né? Com referência às leis de causa e efeito, de ação e reação. Que é a mesma ideia do karma hindu, diz ele. E convenientemente recomendados pelo ministro Alci, que ministro é esse, gente? Então, lembrados que André Luiz foi resgatado do umbral para nosso lar pelo ministro Clarencio, ministro do Ministério do Auxílio, passou a ser um tutor de André Luiz, porque ele era de uma grande veneração, um ministro com a mãezinha de André Luiz, espírito elevado, e que foi, pedindo intercessão dele, ele foi resgatado. E quando André Luiz foi resgatado e começou o seu trabalho de renovação, o trabalho, ele foi orientar, passou a ser um tutor. Ministro Auxílio, você vai ver que todas as obras de André Luiz, olha, eu fui indicado pelo Ministro Auxílio para a Druso, para trabalhar a história do ação-reação. Fui indicado para o instrutor X para trabalhar sobre a mediunidade, por aí vai. Então, ele é o tutor, ele é que indica, que encaminha a cada um, a André Luiz e Hilário, para um especialista, de sorte que ele possa acompanhar aqueles casos, estudar caso a caso, para poder escrever essa obra, que traz grandes e extraordinários esclarecimentos a cada um que nós estamos lendo agora. Esse é o objetivo, certo? Achamos-nos ali encantados com a palavra do orientador de Druso, que prosseguia atencioso após longa pausa. Está explicando o que é a casa, onde ela está localizada, qual é o objetivo dela, qual é o ambiente, etc, etc. Aqui notar que a Terra, isso é Druso falando, a Terra é vista por vários ângulos, dependendo de quem olha. Olha, os astrônomos veem a Terra, o planeta gravitar em torno do Sol. Esse é o olhar do astrônomo.
Mas já o guerreiro vê a terra como um grande campo de luta, que a geografia modifica a ponta de baionetas, de luta, de conquista. Esse é o olhar do guerreiro, né? O olhar do guerreiro. Para o sociólogo, a Terra é um amplo reduto que acomoda diversas raças que interagem, que aprendem, que progridem, etc, etc. Mas para nós, espíritos, trabalhadores do bem, da luz, é valiosa. A Terra é uma valiosa arena de serviço espiritual. É uma escola de almas, é um educandário de almas. Você vai se aprender as lições que você aprendeu no passado, vai expurgar nossos erros, se repactuar, etc. Assim como um filtro. A Terra é um filtro. Qual é o papel do filtro, gente? Você põe a água com sujeira no filtro, o filtro vai limpar e vai trazer água pura, né? Então a Terra é um filtro. Vai purificar nossos espíritos, tirar nossas imperfeições, nossos lodos, nossas sujidades espirituais, em que a alma se purifica. Esse é o objetivo do filtro. A Terra é se purificar, aprender lições e quitar nosso nível. Pouco a pouco, no curso dos milênios, ascendendo, depurando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste, que é o que Deus deseja. Porque Jesus dizia que nós somos deuses, potencial, e vamos gradativamente conquistando informações, aprendendo, estudando, sofrendo, e a gente aprende com as quedas, com o sofrimento, que a dor ensina a gemer, não é isso? Exatamente isso. Por isso, diz ele, Druso, há que sustentar a luz do amor. Olha que informação linda, né? Há que sustentar a luz do amor e do conhecimento. Sem isso, do amor e do conhecimento, não há progresso no seio das trevas. Por isso a mansão paz é a luz nas sombras. Porque tem que escolher, tem que sustentar a luz e o amor do conhecimento no seio das trevas. Como é que você vai educar aquelas criaturas brutalizadas lá, quando resgatadas? A luz do amor, do conhecimento. O conhecimento liberta. Dentro da ideia de Sócrates, que o homem não faz o mal por ser mal, é para não que é ignorante. Quando se esclarecer, se iluminar, não mais fará o mal, que o mal não habitará seu coração mais. É exatamente essa ideia. Como é necessário manter, disse ele, a luz e o amor é fundamental no seio das trevas para transformar o homem, como é necessário o remédio no foco da enfermidade. Sei lá, com a ferida aberta. Se não botar o remédio, vai infeccionar. Você pode até morrer. E assim, então o remédio é fundamental para combater a enfermidade, a doença, como a luz, o amor e o conhecimento é fundamental para vencer as trevas da ignorância, né? Enquanto os entendíamos, reparamos lá fora. Eles estão dentro, num ambiente agradável, pela paz que reina lá dentro, etc. Lá fora, através de um material transparente da janela larga, de vidro, portanto, a convulsão da natureza. Lá dentro estava uma maravilha, mas lá fora estava uma ventania terrível, escuridão, uma tempestade terrível, né? Ventania ululante, disse ele, violentíssima, carregando consigo uma substância escura. Olha que interessante. Aquele ambiente é escuro já na sua própria natureza, que o sol não penetra. É a condensação dos sentimentos e das dores daquele colegiado de criaturas, né? Então, aquele vento carregava consigo uma substância escura, semelhante à lâmina aeriforme, enfim, elástica e com fluidez. Aquele ambiente que estava lá rolando, o vento é como um furacão. Então, vê os furacões, não sai levando tudo, carro, árvore, tudo tem na frente. Estava lá fora uma situação semelhante disso. Aquela a lama aerofante que o vento ia levando. E redemoinhava com velocidade, levando aquilo, tudo que tinha na frente, né? Em torvelinho estranho, a maneira de treva encachoeirada. É aquela treva, aquela sombra imensa, aquela compacta, aquela nuvem de escuridão, ia levando tudo que tinha lá dentro, como neve, com treva encachoeirada. E no corpo monstruoso daquele turbilhão, daquele levando tudo, naquele turbilhão terrível, rostos humanos. Olha que cena dantesca. Rostos humanos surgiu, esgares, significa careta, de terror, vociferando, maldições e gemidos, gritando, dizendo implicações, enfim. Mostra o estado daquelas criaturas, uma situação dramática ainda vociferando, falando, gritando, dizendo impropérios, por aí vai. Rostos levados, como no furacão, né? Apareciam de relance, jungidos, ligados uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas uns aos outros. Não é assim, gente? Quando tem uma ventania, você tenta escapar, você tenta escapar, tenta se agarrar uns aos outros para tentar sobreviver, não ser levado, mas não conseguiu. O turbilhão é levando assim mesmo, uns jungidos uns aos outros, entre si, em hora de perigo,
na ânsia instintiva do instinto de dominar e sobreviver, de não ser levado, mas era levado, ninguém jeito. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade. Quem tem sensibilidade é a piedade do sofrimento alheio, né? Amarear o semblante, ficar com lágrimas nos olhos. Fixou-nos em silêncio, como a chamar-nos para a reflexão. Ou seja, como consciente. Olha que situação dramática dessas criaturas. Vai refletindo sobre aquilo, né? Parecia dizer-nos, no olhar, Druso, quanto lhe doía o trabalho naquelas paradas de sofrimento quando Hilário interrogou. Ele parecia dizer, na sua expressão, como era difícil trabalhar diante de tanto sofrimento, de tanta angústia. Ou seja, verificar, presenciar aquela situação. Mas Hilário perguntou, me escuta, Druso, por que não abrir as portas da instituição para os que gritam lá fora? Por que não? Afinal de contas, aqui não é um posto de salvação, não uma espécie de hospital. Ele disse, sim, meu filho, respondeu ele sensibilizado. Mas, olha a informação importante, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Isso é muito importante entender. Ou seja, você está doente, vai ao médico, o médico faz um diagnóstico da sua patologia e diz, olha, amigo, toma um remédio tal, faça um regime tal, não pode comer A, B ou C. Você mesmo joga o remédio fora, não faz o regime, vai ficar bom? Não vai. Então, não é possível você socorrer quem não quer ser socorrido. Não tem como. Ou seja, o estágio que a criatura está, ele não está ainda no estágio. Se ele ainda acha que dá certo dos crimes que cometeu, das injustiças que cometeu, dos abusos que cometeu, está distante do processo. O grande processo de renovação está na hora que você admite seus erros, que bate a culpa, que bate o remorso, aí começa o processo de mudança. Aí, enquanto você achar que está certo, cometer os mesmos abusos, as mesmas agressividades, você não está no ponto de renovação. É isso que ele quer dizer. E depois de pequeno intervalo, ele disse, olha, para cá, meu amigo, do túmulo, quem desencarna e vem para cá, a surpresa para mim, quando desencarnei, disse Druso, mais dolorosa foi o encontro com feras humanas que habitavam o tempo de carne, a afeição de pessoas comuns. Quando ele está encarnado, gente, pode parecer um lobo em pele de cordeiro. Você tem uma aparência para a humanidade, para as pessoas sociais de uma criatura, mas no seu íntimo você é uma outra criatura, comete abusos, crimes, etc, 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 etc. A minha surpresa disse do uso, quando é que cheguei, foi imaginar pessoas que vivem na Terra como se fossem pessoas comuns, eram verdadeiras feras embrutecidas. Mas, ó, se acolher dessas feras, essas criaturas aqui, embrutecidas, sem a necessária preparação, que é a preparação, gente, chegar ao estágio de entender os seus erros, de começar o processo de culpa, de arrependimento, não adianta. Você vai continuar achando que tem que fazer lá dentro da instituição, para lá fora. Mata, faz, esfola, faz, acontece injustiça. Está dizendo, né? E para preparação é isso. Atacar-nos-ia, se abrisse a porta atacar. Atacar-nos-ia a instituição. De pronto, arrasando no Instituto, a mansão, de assistência pacífica, de destruir, porque a visão dessas criaturas embrutecidas que nós somos um empecilho ao pleno domínio deles, que querem escravizar, maltratar os outros que estão lá, sob seu comando. Simplesmente. E o arrasar, né? E não podemos esquecer uma coisa muito importante, disse ele, que a ordem é a base da caridade. Como é que eu posso fazer a caridade a alguém que não deseja? Se está alguém ali doente ou ferido, você vai para ajudar e você é agredido, maltratado, como eu posso ajudar? Enquanto a pessoa não sofrer para entender que precisa do remédio, ou a fome chegar a um ponto que você pediu a comida, você não vai modificar-se. Você está agredindo quem vai lhe ajudar, não tem como fazer isso. Ele quer dizer isso, né? Então, a ordem é a base da caridade. Eu vou lhe ajudar, agora você precisa se comportar, vamos lhe ajudar para fazer o bem, o amor, terá toda assistência desde que você se comporte, ter uma conduta aqui de não agressividade, algo assim, né? Apesar da explicação firme e serena de Druso, concentrava-se Druso no painel exterior. Ele estava explicando, mas olhando para fora, né? Tal a compaixão, disse André Luiz, de Druso, no olhar daquela situação, a desenhar-lhe a face, profundamente sensibilizado com o quadro dantesco lá de fora. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, disse Druso, somos hoje defrontados, naquela hora, aquele momento, por grande tempestade magnética. Essa informação é importante e André Luiz não vai esclarecer. O candidato de André Luiz é muito apropriada. Porque lá no livro do Mensageiro ele já explicou essas tempestades magnéticas, que é fruto do pensamento, do sentimento das criaturas que estão ali, e também ligada à Terra, porque a Terra
colada a essas regiões de dor. Quanto regiões mais embrutecidas a região de dores, a região infernal, é ligada a nós, porque nós somos atraídos por essas criaturas. Nós somos ali, essas criaturas são alimentadas por nós. Somos atraídos pelo coração ainda cheio de óleo e fel em nossos corações. Então, o mal que é feito aqui reverbera lá. Esse mal se potencializa e cria. Quanto mais o mal está sendo posto e colocado, pior essas tempestades. Lá no livro de Mensageiros, André Luiz vinha com Aniceto, que era o instrutor dele, Vicente, para a terra, e foi aconselhar pelo diretor da casa, a pernoitar lá no posto, para ir para a terra só no dia seguinte. Porque uma gigantesca tempestade de emanações mentais magnéticas estava acontecendo. Porque naquela época era a Segunda Guerra Mundial. Diz, olha, a situação é tão dramática, isso que ele está vivendo, essa situação, os aparelhos aqui informam que essa tempestade está chegando, porque lá na Terra, os que não estão atirando uns nos outros, guerreando com a arma, estão guerreando na mente. Então, essa confluência de ódio, ressentimento, gera essa nuvem de emoções mentais. Então, André Luiz aqui não vai explicar essa tempestade magnética de novo, porque ele já explicou lá no livro. E cada livro deles, cada obra dessa tem um papel importante de trazer outras informações. Então, é importante entender isso. Então, somos hoje afrontados por grande tempestade magnética, fruto desse olhar e dor coletiva, né? E muitos companheiros das regiões inferiores que estão lá fora, naquela tempestade, são arrebatados. Como você está aqui na rua, chega um furacão, leva todo mundo. A ventania terrível dos furacões, enfim, não levam. A gente vê essas cenas dantescas nos Estados Unidos. Se não estiver protegido, leva casa, leva carro, leva animal, é uma coisa impressionante, né? Então, só, olha, e muitos caminheiros que estão lá nas regiões inferiores são arrebatados pelo furacão, é levado, como foi as secas do Vendaval. São levados. E guardo consciência disso? Perguntou Hilário. Você tem consciência disso? Do porquê? Perplexo. Druzes, raros deles. Se estão começando a despertar, sim. Os outros estão na brutalidade total, minha não. As criaturas que se mantêm assim, ou seja, que estão lá desabrigados, por que estão lá? Estão assim, desabrigados, depois do túmulo, são quem? Aqueles que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Ou seja, se você tem esse princípio nobre e está na fase do arrependimento, vocês estão em condições de ser albergados numa casa como a Mansão Paz. Os que estão lá fora, que estão sem condições ainda de serem abrigados numa instituição como a Mansão Paz. Estão lá, naquele vendaval, que é num estágio terrível. Ele não pode sequer ser abrigado numa instituição para começar a renovação, porque não estão nesse estágio ainda. Olha aí que interessante, informação interessante. Traz no íntimo, turbilhonado, agitado, disse Druso, e tenebroso, na mente tenebrosa e agitada, qual a própria tormenta, a tormenta interior da mente de cada um deles, é razão dos pensamentos desgovernados e cruéis, embrutecidos, que eles se nutrem. Eles odeiam, aniquilam, destroem, modam e ferem. Por isso estão lá. Não estão ainda em condições de se albergar na instituição como a Mansão Paz. Por isso estão lá, nesse vendaval. Estão eles sujeitos a essa tempestade magnética terrível. Até cansar de sofrer. Quem lembra de André Luiz vai lembrar. Quando André Luiz passou 8 anos no umbral, quando cansou de sofrer, rogou aos céus assistência. Teve condições de ver o ministro Clarence estava lá dele, que não conseguia ver antes porque a sintonia era diferente. A revolta dele era tanta que não guardava sintonia. Quando ele entrou em preces, que elevou sua faixa vibracional, e o ministro Clarence foi socorrido para o nosso lado. Essa é a história. As criaturas não estão nesse estágio ainda. Ajudá-los, alojá-los aqui o ministro Clarence, ajudar, o ministro o Drus disse, alojá-los na Mansão Pai, de imediato, no santuário de socorro, como esse aqui, estabelecido, será o mesmo que asilar e deixar entrar tigres desarvorados entre fiéis que oram no templo. Vão destruir, vão matar todos, vão acabar com tudo. Olha aí, interessante. Aí, Hilário, como sempre, muito questionador, escuta, mas conservam-se eles dessa forma, embrutecidos, interminavelmente, neste terrível desajuste? Acredito que, sinceramente, que o Hilário tinha compreensão que não, mas essas perguntas são fortes e importantes para que essas explicações sirvam para nós. Então, enquanto essa obra está sendo escrita para nós, lemos e tomamos pé. Insistiu Hilário. Druso disse, não, tentou sorrir, e as coisas, não, meu filho, isso não.
Ninguém é eternamente feliz. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, não. Né? Semelhante fase de inconsciência, de brutalidade e desvario passa também como passa a tempestade. Embora a crise, por vezes, preserve por muitos anos, depende do estágio de endurecimento de cada um, né? Que vai chegar no tempo que vai despertar para a compreensão, para o remorso, etc., né? Batida pelo temporal das provações, disse ele, que ele impôs a dor de fora para dentro, o sofrimento, estão lá, rolando na tempestade, né? A angústia, né? Refunde-se a alma pelo sofrimento. Há dois sinos gemedos nessa história, é fato. Pouco a pouco vai refundindo. Vai começar a entender, vão cansar de sofrer e pedir a Deus proteção, como pediu André Luiz, né? Tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesmo, o que estão vivendo hoje. Nada mais é do que o resultado ou a colheita do que plantaram no passado. Um dia, cansado de sofrer, vai entender que na qualidade de filho de Deus, precisam e devem ser socorridos. E Deus nunca faltará assistência nenhuma. Por isso a maçã pai está lá. Né? Batida pelo temporal das provações que ele impõe a dor de fora para dentro. É isso aí. Muito bem. Quer dizer, então, disse André Luiz, que não basta a romagem de purgação dos espíritos depois da morte, o sofrimento, né? No lugar de treva como aquele, e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos, quitados. De novo, André Luiz certamente sabe disso, porque André Luiz passou 8 anos no umbral e sabe que não. Não é assim. Ninguém paga só com sofrimento. Não. Você precisa reparar o erro, né? De Jesus que a gente deve pagar centinho por centinho, né? Dona Laura disse lá em nosso lar, André Luiz, que as dívidas contraídas aqui serão pagas aqui, não por bônus hora. Né? Isso é importante, né? Perfeitamente, declarou o amigo atalhando a consciência, a consideração reticênciosa. O desespero vale por demência. Não precisa esclarecer. Não, o desespero que estou vivendo, vale por demência, desequilíbrio. Aqui as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Continência e revolta, fruto do seu problema, essa dor será fruto desse desespero. Não serve essa dor e desespero como pagamento nos tribunais divinos. Não vale. A justiça divina é outra história, se falta por outra questão. Os erros cometidos, as dívidas contraídas terão que ser pagas. Olha que importante, né? Não é razoável que o devedor solucione com gritos, impropérios, desaforos e precações e etc. Os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Isso é muito importante. Você sabia que estava cometendo o crime e cometeu. Você tinha consciência que ia haver repercussões e cometeu. Você fez deliberadamente. Então, uma coisa é você, por exemplo, alguém vai lhe matar, você vai e mata para não morrer. É uma coisa. Outra coisa, você vai matar friamente, para assaltar, para se drogar, para o que acontecer. Você comete, tem consciência e comete o crime. Você é uma autoridade da área jurídica vai cometer um crime. Ah, meu amigo, paciência, você vai ter que reparar isso aí. Você tinha consciência, mas será cobrado a quem mais é dado. Muito simples. Então, tá dizendo, aliás, os dementados, disse ele, de ordem mental, a que nos entregamos, desprevenidos, sempre mais infelizes, ou seja, aqueles que cometem deliberadamente os crimes sabendo das repercussões, eles serão mais infelizes porque são mais endividados, têm consciência do erro que cometeu. Uma coisa é alguém que é ignorante, não tem compreensão do erro que cometeu. Não tem compreensão, cometeu. Esse certamente é atenuado. A sua dívida é atenuada, mas aquele que tem consciência e cometeu deliberadamente, né? Cessar da febre, da loucura, da rebelião, do sofrimento, da angústia daquele ambiente, o espírito culpado volta ao remorso e à penitência, que é o começo da mudança. A hora que você começa a ter o remorso, a culpa, e começa a chorar e a lamentar, e rogar a Deus, compreender sua mudança, o começo da mudança está aí. Enquanto você achar que está certo, aí está longe. A mudança está nessa tomada de posição, né? Acalma-se, depois dessa angústia toda, como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de insultada pelo terremoto. O terremoto destrói tudo, derruba a árvore, faz tudo, acaba com tudo no colheita, né? Mas depois se acalma. Não obstante maltratada, a terra ferida, né? Mas ela se acalma.
Então, como o ser humano também, passa angústias, a dor toda, mas depois se acalma e começa o processo de renovação. Então, como o solo, como a terra, que regressa ao serviço de plantação, proveitosa, você pode destruir tudo, mas está lá a terra de novo em condições de plantar nova semente, plantar e nascer, e colher, plantar e tudo mais. O homem também é assim. Passar aquela fase de insanidade louca, que ele tem a compreensão que errou, está pronto para que germinar em seu coração a semente do evangelho e a renovação espiritual de cada um. Mostrar que não há felicidade a não ser pelo caminho iluminado do evangelho. Submete-se, de novo, à sementeira renovadora dos seus destinos, que é que nos leva à felicidade e à vivência do evangelho. Não há dúvida. A atormentada expectação baixava sobre nós, vendo aquele cenário terrível lá fora, e Hilário considerou, disse Hilário, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo por alguns dias, por ano, não a maneira do sono, que é uma morte temporária, entre dorme o corpo, o espírito vai, mas quando volta a gente não tem consciência do que fez, não tem lembrança total do que aconteceu, né? São físicos que se refazem, mas com plena consciência da vida que eu espero. Se pudesse morrer, passar um dia morto total, ir lá, ver a repercussão de nossas ações e voltar com consciência, como seria bom, disse Hilário, né? Disse, José, seria, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Você teria as complicações, as compreensões, e começaria a agir diferente. É fato, disse ele, né? Entretanto, a existência humana, meu amigo, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições, restrições para restaurar o seu caminho. Ou seja, o mérito está aí. O despertar da alma humana precisa compreender as suas consequências e se modificar interiormente. Se você, na verdade, cometeu mal, você vai ter que reparar. E essa dor da reparação será suficiente para você entender que não há outro caminho da felicidade a não ser pelo bem. Essa é a história da justiça divina, que é a meritocracia, né? Isso é importante. Usando nova máquina fisiológica, você reencarna, recebe um novo corpo, entre semelhante, disse Druso. Deve atender à renovação, deve entender a reencarnação como uma oportunidade de refazer o seu futuro, o seu caminho, os erros do passado, e aprender as provas como aprendeu, de reparar os seus erros e seguir em frente. Que ele diz respeito. Isso exige a centralização de suas forças mentais, a renovação. Na experiência terrena, que a transitoriedade se afeiçoa. Você tem que compreender a importância da encarnação e da justiça de Deus. A palavra fluência e sábio do instrutor era para nós, diz André Luiz, muito motivo de singular encantamento pelos aprendizados, né? Da lei de ação e reação. E porque se supunham no dever de aproveitar, olha, informação interessante, os minutos que estava ali diante do instrutor que tem uma magna experiência no campo da lei de ação e reação, e numa instituição que prima por isso, ponderava, André Luiz, em silêncio, de mim para comigo, pensando ele consigo próprio, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Ou seja, ele queria saber o perfil das criaturas que estavam lá fora. Afinal de contas, eles estão aqui por quê? Quem são essas criaturas que estão aí? Essa é a ideia. Eu vim aqui para aprender. Então, eu preciso estimular perguntas para extrair essas informações para colocar no livro. Fundamental. Druso percebeu a indagação mental, porque os espíritos, quando mais elevados, captam o pensamento pela telepatia, né? Como é esperar de minha pergunta, clara e positiva, estada pela força do meu olhar, ele também captou, respeitoso, observei respeitoso, onde ele perguntou. Diante do espetáculo penoso, dantesco lá fora, a que nos é dado assistir, perguntou André Luiz, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência, ou seja, de onde vem dos que experimentam o mergulho no torvelinho de horror das trevas. Quem são essas criaturas? Essa é a pergunta. Responde tudo. Meu amigo, são delinquentes. Aí André Luiz pergunta, são delinquentes comuns que cometem pequenas falhas? Ou criminosos acusados de grandes faltas? Eu tenho certeza que André Luiz sabia isso, porque viveu essa experiência, né? Mas isso para trazer informações para o livro, para aprendermos, é muito importante. Encontraríamos, por acaso, aí seres primitivos, como os nossos indígenas, que estão no começo da infância do processo evolutivo, por exemplo, estariam aí? A pergunta de André Luiz.
A resposta do amigo pode ser: não se fez a esperar. Não, meu amigo. Tais inquirições, disse ele, quanto da minha vinda para cá. Quando eu cheguei aqui, foi a mesma pergunta que você está me fazendo agora. E a mesma perceptiva. Me assomaram igualmente a cabeça. Ou seja, diante dessa resposta de Druso, a gente já deixa muito claro que ele, Druso, na última encarnação, cometeu casos gravíssimos, porque se ele veio para cá. Tá? Olha o que ele diz aqui. Olha só. Tais inquirições, disse ele, quando a minha vinda para cá, ou seja, ele também foi, habitou aqueles ambientes, foi acudido na casa, portanto, cometeu fatos graves. Me assomaram igualmente a cabeça. Aí disse ele, já trazendo uma autoavaliação. Eu acho muito interessante e didática sempre essas explicações de André Luiz, para mostrar o seguinte: olha, as criaturas que hoje são criaturas iluminadas já cometeram graves erros no passado. Ninguém, ninguém que foi criado simples e ignorante deixou de cometer erros gravíssimos. É o processo de depuração e de renovação. Portanto, ele faz questão de contar com os benfeitores que estão fazendo grandiosos trabalhos, como Druso, já foram pessoas reprovadas no passado. Olha que informação bacana para ele entender, né? Deus assistiu pelo homem, que nós somos Deus em potencial, como dizia Jesus, né? Aí, olha, há 50 anos, ele começa a contar a história dele. Sucessivos, 50 anos sucessivos, estou aqui nesse refúgio de socorro, meu amigo. Oração e esperança. Penetrei, olha, eu entrei nessa casa aqui, os umbrais desta casa como enfermo grave. Olha, se ele entrou como enfermo grave e habitava aquele sítio de dor e sofrimento, cometeu crimes graves. Não há nenhuma dúvida disso. Após o desligamento do corpo terrestre, vim para cá, para esses sítios. Olha aí. Encontrei aqui um hospital e uma escola, depois que é resgatado. Ele não conta sua história aqui, lá na frente ele vai saber. Um hospital e uma escola, você cuidar da minha saúde, e uma escola de aprendizado importante para o meu espírito, é tanto que eu sou dirigente hoje. Amparado, que foi pela intercessão espiritual, depois do meu processo de renovação iniciada, de culpa e tal, passei a estudar a minha nova situação, anelando servir. Ou seja, eu sou um réprobo, cometi graves erros, mas sou filho de Deus e desejo servir, para me redimir, crescer, evoluir. Fui padioleiro, você trouxe pessoas na padiola para cá, socorrendo das regiões de sofrimento, como trabalhador, trouxe, né? Fui padioleiro. Cooperador da limpeza, limpei o chão no meu começo aqui, ninguém começa por cima, de jeito nenhum, um processo, né? Fui enfermeiro, ajudei a curar a ferida dos outros. Fui professor, depois que me aprimorei. Fui magnetizador, ajudei a curar criaturas, né? Até que, de uns anos para cá, recebi jubilosamente, com a grande felicidade, meu encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem, os maiorais do mundo espiritual. Hoje eu sou dirigente, mas comecei lá de baixo. Primeiro foi um hóspede desse ambiente terrível de sofrimento dessa região tribal. Ponto. Quando fui resgatado, quando comecei a me arrepender, deu um desejo de servir, comecei a ir para o padioleiro, fui limpei o chão, fui enfermeiro, professor, até hoje sou diretor, que consegui avançar. Então, mostra claro que todos nós chegaremos, sim, à felicidade. Ou você pode escolher um caminho mais curto, vivendo no Evangelho de Jesus, ou pode, na verdade, passar por mais sofrimento, dependendo do caminho que a gente vem a trilhar. Muito importante entender isso. Muito bem. Bom, gente, a disposição está até agora. Alguma dúvida, se tiver, a gente pode esclarecer, ou então, se não, a gente continua e no final, a dúvida que tiver, a gente responde, tá bom? Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força dos meus deveres como diretor, eu tive que estudar isso tudo, né? Posso adiantar a vocês que adiante essas trevas, aquele ambiente que está vendo ali, em torno da casa, somente chegam aqui as consciências que se entenebreceram, que cobriram de trevas nos crimes deliberados, conscientes. Ou seja, só vem para cá quem comete crimes graves, conscientes, deliberados. Ou seja, não há lugar que pessoas cometeram pequenos delitos. Não, não há. Né? Não há. É claro isso aqui. Apagando crimes deliberados, graves, conscientes, apagando a luz do equilíbrio, por isso cometeram crimes, em si mesma. Aí traz um perfil claro das criaturas que estão lá. Criminosos, têm medo de graves erros. O perfil daquela de origem, né? Nessas regiões inferiores, não transitam almas simples. Não tem aqui, por exemplo, os indígenas simples cometem erros por ignorância e tal. Não, não há. Não transitam almas simples cometer pequenos erros, não. Em qualquer aflição purgativa, não.
situadas que se encontram nos erros naturais da experiência primária. Cometer o primeiro faz parte. Errar e aprender, cair, levantar faz parte, vai aprendendo assim. Aqui não. Só diz que é cometer graves erros, está dizendo isso. Cada seja ungido ali, para aquele local, que se for levado para ali, por atrair por sintonia, por impositivo da atração magnética, por sintonia, por afinidade, ao ciclo de evolução que ele é próprio, sintonia. Ser atraído pelas criaturas que são seus semelhantes, né? Os selvagens, em grande maioria, falando uma alusão às criaturas mais simples, até que se lhes desenvolva o mundo mental, a mente, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhe resume os interesses e os sonhos, caça, pesca, convivência e tal. Retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, dessa condição de espírito, criando essa condição, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem, aquele grupo de criaturas. E as almas notoriamente campal, sim, notoriamente primitivas, sim, almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham em fluxo de gênio benemérito que os sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases das instituições sociais e aprimorando os próprios erros. Essas criaturas cometendo pequenos erros vão lá, são recolhidos nessas regiões umbral e vão aprendendo com seus próprios erros. Os erros que são filhos da boa intenção. Você está com vontade de fazer o certo, terminou errando, um erro, né? A maneira de ensinamentos preciosos que ele garante a educação dessas almas. A gente aprende com nossos erros o tempo todo, gente. Você quer ver que faz uma coisa bem feita, termina errando. E vai aprendendo. Isso é natural. Mas isso não é o caso para levar você para uma região de sofrimento e dor como aquele dantesco, não. Lá só tem criaturas réprobo cometendo graves erros. Asseguro-lhes a vocês dois, assim, que nas zonas infernais, propriamente ditas, as que estão lá, apenas reside aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, sabiam disso, delas se ausentaram deliberadamente, conscientemente, com o louco propósito de ludibriar a lei de Deus, que é um agravante. Vocês, deliberadamente. Imagina um governante, um presidente, um governador, que sabe das consequências de seus atos, pega uma verba que era para o remédio dos cancerosos, ou a alimentação das crianças na merenda. Pega esse dinheirão e some com ele. A responsável, ele sabe da responsabilidade, comete. Uma criatura dessa será responsabilizado, não tenho nenhuma dúvida quando chegar ao mundo espiritual, não há nenhuma dúvida disso. Né? O enfermo, a rigor, disse ele, pode ser desse modo definido como vasto. O inferno, aquela região de sofrimento, dor, trevais, abissal e dor, a rigor pode ser desse modo definido como um vasto campo de desequilíbrio. Sim, todo mundo estaria desequilibrado, dos erros graves. Por isso, aquelas trevas ali, que é o fruto desse desequilíbrio, das dores, dos sofrimentos, complexos de culpa, por aí vai. Né? Estabelecido pela maldade calculada, ou seja, propositada, cometida, nascido da cegueira voluntária, aquela velha máxima de Jesus, o cego. O cego é aquele que não quer ver, né? Pior cego é que não quer ver. Está vendo a situação, mesmo assim comete deliberadamente. E da perversidade completa. O mal pelo mal, fazer o mal pelo prazer de fazer o mal. Então, uma criatura dessa que está lá, para que a dor ensine ele a gemer, ensine a ele pela dor, assim ela vai transformar. É uma opção, né? Apostou e vai ter que passar pela dor para aprender. Aí vivem domiciliados, moram naquele ambiente, às vezes por séculos, depende do estado de crueldade e de brutalidade e dos crimes cometidos. Espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Egoísta, só penso neles, não penso nas consequências do mal que fizeram os outros, né? Constituído, porém, larga província vibratória, eles vibram no mesmo sentimento de dor, de sofrimento, de maldade, de crueldade, em conexão com a humanidade terrestre, por sintonia, vocês são atraídos pelas desumanidades cometidas na Terra, por sintonia. Essas criaturas, os processos de obsessão ou de vampirização são atraídos, as criaturas pensam do mesmo jeito, né? De vez que todos os padecimentos infernais são criados dela mesma, são criações dela mesma. Estão cuidando que plantaram, né? Estes lugares tristes funcionam como crivos, como estágios necessários pela dor, para aprenderem, né? Para que os espíritos que escorregaram nas desertações da ordem geral, menosprezando as responsabilidades que Deus lhe outorga, as oportunidades que foram dadas por Deus, deliberadamente fugiram delas, tem estado iluminada do Evangelho. Você cai no desfiladeiro porque quis que pegar os atalhos,
são os erros, né? Vai responder por isso, né? Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsável, e por isso mesmo responsável pela edificação do bem, tem conhecimento, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios. Às vezes por dia, se for uma coisa que depois de algum dia de sofrimento, ele tome consciência e deseje renovar, ou por meses, ou por anos, e até séculos, né? Reconsiderando as suas atitudes, se ele chegar a um ponto de compreender que errou, que deseja mudar, é isso que é a escola da dor, né? Antes da reencarnação, que eles compete abraçar, sim, ensina, está reconsiderando as suas atitudes, entendeu? Antes de reencarnarem, da reencarnação, que eles competem abraçar para reparar os seus erros, para ajustamento, reajustamento, tão breve quanto possível. Ou seja, essas criaturas que, na verdade, são essa clientela que está lá, né? Desse modo, Hilário já ia sair novas conclusões, mas Druso, compreendendo, Teleto captou também o pensamento dele, a ideia talhou, sintetizando. Desse modo, meu amigo, os gênios infernais que supõem governar essa região de dor e sofrimento abissais infernais com poder infalível, eles acham que governam e é um governo eterno, aqui vivem tempo indeterminado. Aqui vivem por tempo indeterminado. Sim, indeterminado, mas na verdade essas criaturas irão se renovar também. São filhos de Deus. Enquanto persistirem a brutalidade, a ignorância e a crueldade, eles estão lá naquela situação por sintonia. Mas chegará um momento que cansaram de sofrer. Quem leu o livro Libertação vai ver a situação de Gregório, que era um sacerdote, um grande dirigente daquela região de dor e sofrimento, mas também foi resgatado com o tempo. São filhos de Deus. E tudo sofre ali do progresso. Né? As criaturas perversas que com eles se afinam, embora eles padeçam a dominação, que são escravizados, usurpados, submeter sofrimentos, que se desprender por vários longos anos, até compreenderem e cansar de sofrer, pedir a Deus para renovar-se. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades próximas de regeneração, chegam ao estágio de renovar-se, de arrependimento, aqui permanecem em estágios ligeiros, ou regulares, né? E são resgatados por essa instituição de formação pais, aprendendo que o preço das paixões é demasiadamente terrível, né? Que, na verdade, a delinquência no vício, etc., é algo muito grave. Compreendendo essas situações, são abordados pela casa, temporariamente, no processo de aprendizagem e renovação, para voltar à escala da Terra, reencarnações expiatórias, e por aí vai. Para que as criaturas desencarnadas para as criaturas desencarnadas deste último tipo, ou seja, aqueles que estão no processo que rapidamente estão aptos a renovar-se, a compreender seus erros, a entender seus erros, então desejados a renovar-se, deste último tipo, que passam a sofrer arrependimento e remorso, que é o começo da renovação, a dilaceração da dor, o sofrimento que passam, apesar de não totalmente livre das complexidades escuras com que se arrojaram, as trevas, as casas de fraternidade e assistência, como funcionamos aqui, ou seja, como a Mansão Paz, ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as, ensinando-os, educando, transformando, curando-os, para o retorno à experiência da natureza expiatória na carne, a reencarnação, é o caminho. Né? Quem cometeu graves erros, graves crimes, não tem jeito, é voltar para reparar seus erros, não tem nenhuma dúvida. Deixe serem preparados para tal. Aí André Luiz, lembrando-me do tempo em que pelustrava, por minha vez, semiconsciente e conturbado, no umbral, o estilo da sombra, e lembrando da situação, quando, de meu desligamento do veículo físico, quando desencarnou, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, das suas culpas e da situação que estava vivendo lá, né? Quando o orientador prosseguiu, André Luiz estava pensando, ele explicando o perfil daquelas criaturas e ele pensando na situação dele. Mas quando aí o Druso prosseguiu. Segundo é fácil reconhecer, disse ele, não é fácil reconhecer se a treva é moldura. Olha que frase importante. É fácil reconhecer. Se a treva é a moldura de um quadro, né? É a moldura que imprime destaque à luz, ou seja, você tem uma noite de escuridão total, você acende uma vela,
Aquela moldura, aquele quadro com a vela, com a luz no centro, a moldura é a sombra, não é? É o que está dizendo aqui. O inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito, de aprendizado, de purgação de seus erros graves, seus erros graves, a caminho da vida superior. É um estágio. Você precisa purgar, se arrepender, compreender, se renovar. O inferno é necessário, está dizendo isso. Se não houvesse punições, se não houvesse uma consequência grave, como é que você iria se conscientizar que não errar de novo? Se suas, não tivesse consequências graves seus atos, você ia botar e estimular a fazer de novo, é isso que ele quer dizer, né? Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem. Sim. Portanto, o umbral um dia vai acabar. No dia que as criaturas que encarnam na Terra se purificarem, se renovarem, não vão mais ter sintonia com os umbrais, nem com a região de trevas, nem os infernos. E aquele você acabar com procurar outros planetas que tenham sintonia que possam ser atraídas para aquelas criaturas, porque não serão mais atraídas e se acabarão. Se mudarão dali, aquelas criaturas serão exilados em outros planetas. Esse é o processo de evolução. Quer dizer isso, né? Surgirão, vivem e desaparecerão com a aprovação do Senhor, que tolera as semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos filhos e que se vale dessas chagas para ajudá-los a valorizar a saúde. Não é assim, gente? Se você tem uma saúde muito boa, se abusa dela, usa droga, você vai adoecer. Então, a doença é consequência dos seus equilíbrios. Não é assim? Então, você só vai aprender a valorizar a saúde quando adoece. Então, se eu uso a ferramenta inadequada e me firo, vê a ferida. Ela é importante para ter mais cuidado para você usar a ferramenta. Então, essas regiões são importantes como filtragem, para que a sua dor lá, você sofra as consequências e busque se renovar, se transformar, que a dor ensina a gemer, como diz o popular. Né? O cuidado de Deus, né? Esse é o cuidado de Deus e o amor de Deus por cada um de nós. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, disse Druso, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, eles acham só para o interesse deles, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. É o despertar da alma humana. Você tem que passar por aquela situação de filtragem para se purificar. Tem que passar pela dor para se renovar. Então, Deus assiste o homem pelo homem. O mal, a dor que você causou aos outros, você vai passar por ela mesma para poder se purificar. Para ter a compreensão, não deve voltar a praticar o mal a ninguém, né? Por este motivo, tudo na vida de si ele é movimento, é movimentação, é motivação para a vitória do bem supremo, da luz. Tudo. Tudo é perfeito. Deus está no comando de absolutamente tudo. Druso ia prosseguir, mas invisível campainha vibrou no ar. Escutaram a campainha. E mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse simplesmente: amigos, chega a hora no instante de conversação com os internados, que já se revelam pacificados e lúcidos, ou seja, aqueles que começaram o processo de arrependimento, o processo de culpa, que estão aptos, que estão internados na casa para o processo de renovação, de estágio, de cura, para no futuro reencarnar e seguir sua jornada. Né? Dedicamos, aí ele disse, olha, aqui na casa nós dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, para conversar com essas criaturas, mostrar a lei de ação e reação, porque eles estavam aqui, a importância de se renovar, de se transformar. Né? Erguemos-nos sem divergir e acompanhamos prestamente. E André Luiz e Hilário foram acompanhar dele para também, nessa conversa com essas criaturas, que será o objeto do capítulo 2, extrair outras lições importantes ao ouvir a história daquelas criaturas, para trazer para nós por essa extraordinária obra, mostrando que a cada ação nossa tem uma reação, para buscar também colocar em nossos corações a necessidade de tomarmos ação no campo do bem e ter um proveito cada vez mais adequado à reencarnação de cada um de nós. Tá, meus irmãos queridos? Então, queria ser ao final desse estudo do prefácio do capítulo 1, agradecer a presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, estamos aqui à disposição para responder dentro de nossas possibilidades. Se não, convidar vocês a estarmos juntos na próxima quarta-feira. Se Deus nos permitir, estudaremos o capítulo 2. Fique com Deus, tenha uma semana de muita paz e luz. Abraço fraterno em todos. Saúde e paz.